Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre as bactérias anaeróbias e sua importância no diagnóstico microbiológico. Quais são as principais dificuldades para o diagnóstico dessas bactérias e como será que ele é feito? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A respiração anaeróbia é um processo utilizado por alguns micro-organismos, como as bactérias, que não necessitam de oxigênio para o processo de respiração celular. Mais do que isso, quando expostas ao oxigênio, esse gás se torna tóxico, inviabilizando o crescimento bacteriano. As bactérias anaeróbias compreendem o grupo mais numeroso de micro-organismos constituintes da microbiota humana, podendo em circunstâncias particulares, ora desempenhar um papel crucial no bem-estar de um indivíduo, ora ser isoladas em diversos sítios infecciosos. Poucos laboratórios, no entanto, estão habilitados a realizar a bacteriologia dos anaeróbios, principalmente devido às preocupações exigidas durante a coleta, preservação e transporte das amostras clínicas, além do relativo custo que representa para o setor de microbiologia. Fazendo um breve histórico, a primeira evidência que micro-organismos poderiam viver sobre a atmosfera de anaerobiose foi descrita por Antony van Leeuwenhoek, que observou que alguns seres, que ele chamou de animálculos, poderiam sobreviver e mover-se na ausência de ar. O fenômeno de anaerobiose foi descrito por Louis Pasteur em 1861, quando ele observou, durante seus estudos de fermentação, que o Clostridium botulicum perdia a motilidade quando preparações úmidas eram expostas ao ar. Via de regra, as bactérias podem ser classificadas de acordo com a sua necessidade e tolerância frente ao oxigênio em aeróbias obrigatórias. São as bactérias que exigem a presença de oxigênio para sua sobrevivência. Anaeróbias obrigatórias são bactérias incapazes de utilizar o oxigênio molecular para as reações produtoras de energia. Na verdade, isso se torna letal para muitas delas. Facultativas são aquelas bactérias que podem utilizar o oxigênio quando ele está presente, mas também são capazes de continuar a crescer quando o oxigênio não está mais disponível. Microaerófilas são aquelas bactérias que se desenvolvem melhor na presença de uma pequena quantidade de oxigênio. Aerotolerantes são aquelas que, apesar de suportarem a presença do oxigênio, não fazem uso do mesmo em seu metabolismo. Dentre as bactérias anaeróbias, os gêneros bacterianos que mais se destacam são Clostridium. São bactérias gram-positivas cujo habitat natural é o solo e o intestino. As bactérias desse gênero que causam doenças importantes no ser humano são Clostridium tetani, causador do tétano, Clostridium perfringens, causador da gangrena gasosa e de infecção alimentar, Clostridium botulinum, causador do botulismo, e do Clostridium difficile, causador da diarreia e da colite pseudomembranosa associada a antimicrobianos. Uma curiosidade, certas infecções por Clostridium, como a gangrena gasosa, podem ser combatidas através do uso da chamada oxigenoterapia hiperbárica, que é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro enquanto é submetido a uma pressão 2 ou 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma, atenção, câmara hiperbárica. Bacteroides. Esse gênero
constituído por bacilos gram-negativos, tem como principal representante a espécie Bacteroides fragilis, que apesar de ser encontrado em menor quantidade na microbiota intestinal, pelo menos quando comparada às demais espécies desse gênero, é a que tem os maiores índices de isolamento a partir de espécimes clínicos. Porfiromonas. Algumas espécies são importantes patógenos de infecções orais, dentárias e pós-mordidas, podendo introduzir infecções na cabeça, no pescoço e no trato respiratório inferior. Prevotella. Espécies de Prevotella são encontradas em infecções do trato genital feminino e, menos frequentemente, em infecções orais. Essas espécies são frequentemente resistentes aos antibióticos beta-lactâmicos. Fusobacterium são micro-organismos anaeróbios fusiformes que podem ser encontrados na cavidade oral, no trato genital, digestório e respiratório superior. Peptostreptococcus. Este gênero inclui cocos gram-positivos anaeróbios estritos que se apresentam dispostos em cadeia, sendo distribuídos amplamente como microbiota humana. Bem, agora vamos falar sobre o diagnóstico laboratorial das bactérias anaeróbias. Uma maneira segura para se gerar um ambiente anaeróbio ocorre através do uso de geradores e de jarra de anaerobiose, sendo este o método mais utilizado no dia a dia de um laboratório de microbiologia. Essa técnica é baseada em um sistema de geração de atmosfera anaeróbica na forma de sachês descartáveis e de uso único, projetado para produzir condições adequadas para o cultivo de micro-organismos anaeróbicos. O oxigênio atmosférico da jarra é rapidamente absorvido com a geração simultânea de dióxido de carbono. O material coletado, após ser semeado em meios específicos, é colocado no interior de uma jarra de anaerobiose. Juntamente com o meio de cultura, é inserido na jarra o indicador de anaerobiose, utilizado para comprovar que o ambiente anaeróbio foi gerado adequadamente, mais o gerador de anaerobiose, que depois de aberto, é imediatamente acionado. Após o período médio de incubação, o sachê e o indicador são retirados, sendo descartados em um recipiente de lixo apropriado. Bem, e para terminar, eu gostaria de salientar que o conhecimento da composição da flora microbiana permite reconhecer a variabilidade e a proporção dos micro-organismos anaeróbios envolvidos nos mais diversos processos infecciosos, no sentido de se proceder o exigente processamento laboratorial da amostra, possibilitando ao clínico prescrever os antibióticos mais apropriados. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.